Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o Ricardo Torques, professor no Estratégia Concursos de Regimentos Eleitorais, e nós vamos, na dica de hoje, tratar a respeito dos recursos perante o TRE São Paulo. No que diz respeito a recursos, nós temos duas disciplinas dentro do regimento. A primeira delas que fala dos recursos que são julgados perante o TRE São Paulo, e também das decisões do TRE São Paulo, notadamente dos acordos, quais são os recursos cabíveis para o TSE. Nesta dica nós vamos tratar especificamente dos recursos que tramitam dentro do Tribunal do TRE São Paulo, que é a matéria mais importante para o nosso concurso. Seguinte, pessoal, eu vou trazer algumas regras gerais e ao final nós vamos falar um pouquinho mais dos embargos de declaração e do agravo. Vem comigo. Iniciando ali, pessoal, seguinte, cabe recurso, não, vou fazer assim, começa a cansar. Som. Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o Ricardo Torques, sou professor do Estratégia Concursos, estamos tratando da disciplina de Regimento Interno para o concurso do TRE do Estado de São Paulo, e na dica de hoje nós vamos tratar a respeito dos recursos perante o TRE. A matéria de recursos ela é analisada sob dois enfoques. No primeiro enfoque, nós temos os recursos que tramitam perante o Tribunal do TRE São Paulo e, sob outro enfoque, nós temos os recursos das decisões, notadamente dos acordos, do TRE São Paulo, que são direcionados a julgamento perante o TSE. Lembrando, pessoal, que a regra é o princípio da irrecorribilidade, vale dizer, a regra é que nós não tenhamos recurso das decisões proferidas tanto no TRE quanto das decisões proferidas pelas juntas e juízes eleitorais. Excepcionalmente, é possível, dentro das hipóteses que nós analisaremos, é possível sim entrar com recursos. Perfeito? Vamos inicialmente trazer algumas regras gerais e depois eu vou falar um pouquinho mais a respeito dos embargos de declaração e dos agravos. Vem comigo. Dica de hoje, portanto, pessoal, recursos perante o TRE. Vejamos lá. Cabe recurso das decisões dos juízes e juntas eleitorais para o TRE nas seguintes hipóteses. Vejam, pessoal, na primeira instância da Justiça Eleitoral nós temos dois órgãos, os juízes eleitorais e as juntas. Qual que é a diferença dos dois? A diferença é muito simples. Os juízes é o órgão que sempre vai estar lá, que sempre está presente, resolvendo os conflitos de interesses de natureza eleitoral que sejam levados a julgamento perante o TRE São Paulo, perante a primeira instância da zona eleitoral daquele município. A junta, ela é constituída, é um órgão temporário, que atua e tem funcionamento tão somente no período eleitoral. São constituídas 60 dias antes das eleições e tem a sua atuação circunscrita ao processo, ao dia das eleições. Vão tratar de impugnações a voto, vão tratar de alguns recursos em algumas representações relativas à apuração e contagem dos votos, podem tratar e fazem inclusive a diplomação dos eleitos aos cargos municipais, prefeito, vice e vereador. Tá bem? De toda forma, dessas decisões, tanto dos juízes como das juntas, por serem decisões judiciais, é possível que a parte que se sinta prejudicada ingresse com a ação perante o TRE. Em que hipóteses? Vejamos. Seguinte, pessoal, nas hipóteses previstas na legislação. Tá? Para fins de regimento, nós não vamos estudar propriamente as hipóteses. Eu estou fazendo essa provocação aqui para que você saiba que essa matéria ela é definida lá no Código Eleitoral, lá na legislação eleitoral, na lei das eleições e também na lei dos partidos políticos. Perfeito? Mas o que tem o regimento a respeito de recursos, afinal de contas? Tem o seguinte, pessoal, ela trata primeiro do prazo regra, 3 dias. O que seria esse prazo regra? Assim, em regra, quando nós temos a previsão de um recurso, diz assim, o recurso X é cabível nas hipóteses tais, no prazo de 3 dias a contar da publicação da sentença. Caso de 5 dias a contar da publicação da sentença. Entretanto, na Justiça Eleitoral, em algumas situações nós não temos a previsão do prazo, não vem o prazo, só vem a hipótese de cabimento. E quando isso acontecer, nós aplicamos o prazo de 3 dias, que é o denominado prazo regra recursal. Feito? Vamos em frente. É importante também que você saiba
muito embora não tenhamos a definição de quais são os recursos julgados perante o TRE dentro do regimento interno, nós temos a seguinte hipótese. Não cabe recurso dos atos sem conteúdo decisório. Por que não caberia recurso de atos sem conteúdo decisório? Por quê? Porque não há prejuízo. Se esse recurso não decide nada efetivamente, como que uma parte vai ter prejuízo? É pressuposto para que essa parte possa recorrer que ela sofra um prejuízo com a decisão que fora dada. Então, se é um ato que não tem conteúdo decisório, não há prejuízo, logo não há recurso. Mas nós temos outro dispositivo que diz o seguinte, que não cabe recurso contra a votação ou apuração dos votos, contra a votação ou apuração dos votos, não serão admitidos recursos se não tiver havido protesto contra as irregularidades ou nulidades arguidas perante as mesas receptoras no ato da votação ou perante as juntas eleitorais no ato da apuração. E aqui, pessoal, vamos prestar atenção com calma. Veja, é necessário que haja, deixa eu mudar de marca-texto aqui, é necessário que haja protesto perante as mesas receptoras no ato da votação e perante as juntas eleitorais no ato da apuração. Vejam só que interessante isso, para que você tenha ideia. Mesa receptora é aquela mesinha que tem lá no local de votação, constituída por mesários e pelo presidente da mesa, que coordenam as atividades de votação dentro daquela sessão. Aí é o seguinte, pessoal. Comparece um eleitor para votar, o partido político pode fiscalizar esse ato, ele vem e diz assim, não, esse eleitor aqui que está apresentando esse documento não é dele não. Ele pode impugnar, é possível que ele faça isso. Se ele fizer isso, e o presidente da mesa, na hora ali da mesa receptora, tem a prerrogativa e a competência de julgar esse pedido, de dizer assim, não está irregular, eu conferi aqui, a pessoa pode votar sim. Se o partido não se conformar com tal decisão, ele tem que fazer o protesto imediato que vai constar da ata. Se ele não fizer isso, ele não pode depois recorrer dessa decisão para o juiz e do juiz para o TRE. Então, é pressuposto para o recurso dessa decisão lá na mesa, na hora da votação, que haja o protesto perante a mesa receptora. Agora, depois que todo mundo votou, todas as informações de votação são formadas os disquetes, os disquetes são levados para o fórum eleitoral e lá passa-se a recepção dos votos. Esses votos são lidos. Durante os atos durante a leitura dessas informações, todos os partidos podem acompanhar os atos. E ali eles podem dizer assim, opa, aqui está sendo praticada alguma irregularidade. Protesto. Se ele notar alguma irregularidade, se ele entender que houve alguma irregularidade e ele não efetuar o protesto, não é possível depois ser impugnada a matéria perante a junta. Logo, não vai ser cabível o recurso perante o TRE. Perfeito? Então, saiba, pessoal, que no que diz a respeito à votação, tem que ter protesto perante a mesa receptora, senão depois não vai caber recurso. E no que diz a respeito à apuração, é necessário que haja o protesto perante a junta, senão depois não é possível o recurso para o tribunal. Tá bom? E esse dispositivo consagra um princípio, pessoal. Que princípio é esse? É o denominado princípio... Deixa eu pegar uma caneta aqui. É o denominado princípio da imediaticidade. Tá bem? Então, prestem atenção a isso, pessoal. Tá bom? Tá? Além disso, por fim, é importante que você saiba que os recursos eles sofrem preclusão, vale dizer, se eles não forem intentados no prazo, seja no prazo regra, seja no prazo específico do recurso, eles sofrem preclusão, não podendo mais ser arguidos, com exceção de matéria constitucional. E novamente, vem para cá que eu vou explicar para você por quê. Por que matéria constitucional não sofre preclusão, dada a essencialidade da matéria que trata, dada o interesse público envolvido por trás da matéria. Então é melhor você, digamos assim, relevar a preclusão, relevar a impossibilidade de recorrer após o prazo, porque a matéria é muito importante, tá bom? Então, memoriza isso para a sua prova, é o que basta. Vamos em frente, pessoal. Ainda em relação aos recursos, eu gostaria que você lembrasse do artigo 153 do regimento, que diz o seguinte, que no tribunal, nenhuma alegação escrita ou documento poderá ser oferecido por quaisquer das partes, salvo
o que nós temos aqui, pessoal? A ideia é o seguinte, o tribunal, no âmbito recursal, ele é um órgão que vai reanalisar a sentença. Ele vai reanalisar a decisão dada no primeiro grau. E essa análise ela é feita com base no que já consta do processo. Portanto, não é admitido as partes não podem trazer novos documentos para o processo. Se ele o fizer, esses documentos serão considerados inválidos, eles não poderão ser utilizados. E aqui vem comigo. O artigo 153 diz o seguinte, ele faz referência ao 270 do Código Eleitoral, que diz o seguinte, que é vedado produzir prova ou trazer novas alegações nos recursos perante o tribunal, com exceção por determinação do relator do processo no prazo de 24 horas, quando se tratar de casos que envolvam coação, fraude, abuso de poder econômico ou desvio ou abuso de poder de autoridade e captação de votos vedada por lei. Nessas hipóteses aqui, é possível se trazer novos documentos e novos elementos para o processo que está entrando, para o recurso que está entrando. Vamos encerrar a matéria? Embargos de declaração, pessoal. Embargos de declaração é o seguinte, duas hipóteses de cabimento para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição no processo, para suprir omissão ou ponto ou questão sobre o qual deveria ter sido abordado no acordo. Por isso que nós dizemos que cabe embargos de declaração de obscuridade, contradição ou omissão. Prazo, 3 dias, pessoal. Em regra, os embargos de declaração suspendem o prazo para a interposição. Vejamos, nós temos lá, por exemplo, um recurso que tem prazo de 5 dias. Houve a publicação no denominado dia 1. Daí temos lá dia 2, dia 3, no dia 1 nós vamos considerar aqui no dia, que é o dia da publicação. Daí no primeiro dia 1 do prazo, dia 2 do prazo, dia 3 do prazo, dia 4 do prazo, dia 5 do prazo. Teoricamente o prazo seria findado aqui para o recurso. Contudo, digamos que a parte vem lá no segundo dia e opõe embargos de declaração. Esse prazo aqui, ele é suspenso, ele fica suspenso. A partir do julgamento, julga-se, vamos colocar aqui de outra cor para ver se a gente consegue representar didaticamente, digamos, o processo ele é julgado e o restante dos dias vão correr. Por exemplo, aqui poderia ser o primeiro dia do mês, aqui o segundo dia do mês, aqui no terceiro dia do mês para. Daí vai passar o terceiro, o quarto, o quinto, e aqui vai dar o sexto, digamos que ele julgue o embargo em 3 dias, sexto, sétimo, oitavo dia do mês, ou seja, nós temos a suspensão, é como se parasse no tempo a contagem do prazo que prossegue pelo final. Agora o seguinte, pessoal, essa suspensão só vai ocorrer se os embargos não forem manifestamente protelatórios, porque se eles forem considerados manifestamente protelatórios, não há suspensão e a parte perde o prazo para eventuais recursos posteriores. Perfeito? Quanto ao agravo, vejamos. O agravo diz o seguinte, que ele será cabível das decisões singulares dos membros do tribunal. Como assim, professor? Decisões singulares se é um membro do tribunal. Vejamos só. Eu disse a vocês, já tratei com vocês disso, que o relator do processo é quem conduz o processo. Durante a condução do processo, ele vai dar pequenas decisões para permitir o andamento desse processo. Ele vai dar essas pequenas decisões para que o processo chegue até julgamento e possa ser decidido por intermédio de um acordo. Aí sim, decisão colegiada. Essas pequenas decisões, elas podem ou não podem causar prejuízo à parte. Se ela causar prejuízo à parte, nós temos o denominado agravo regimental ou agravinho. Ou seja, é a possibilidade de você dizer assim, olha, o juiz, o relator do meu processo, me prejudicou com essa decisão, eu quero que a matéria seja analisada pelo tribunal. Aí essa mesma decisão que foi dada pelo juiz vai ser apreciada pelo tribunal, o tribunal vai dizer assim, não, de fato a decisão foi prejudicial ao pai, que foi contra a lei, então a gente decide dessa forma o processo segue. Ou ela vai dizer assim, não, a decisão está rígida, está perfeita, pode dar seguimento ao processo. Tá bom? Então, essa é a ideia do agravinho ou agravo regimental. Por fim, ela só é cabível se gerar prejuízo à parte, como todo pressuposto de recurso, não existe recurso, existe possibilidade de recorrer sem prejuízo. A pessoa não recorre, se a situação já lhe é favorável, como ela vai recorrer, então tem que haver prejuízo. E novamente o prazo aqui é de 3 dias, pessoal.
tá bom? Então é o seguinte, nós encerramos essa dica, vimos alguns aspectos gerais dos recursos, vimos algumas regras relativas ao não cabimento e também algumas hipóteses em que você pode juntar documentos quando já está na fase recursal, que não é a regra, e por fim analisamos os embargos e o agravo. Espero que vocês tenham gostado, que vocês tenham assimilado informações e conteúdos relevantes para a sua prova do concurso do TRE do Estado de São Paulo. E pessoal, um forte abraço para vocês, continuem estudando com bastante dedicação e até a nossa próxima dica de direito eleitoral ou de regimento interno. Até lá!